Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir pela internet. Que Deus abençoe a todos. Eu quero mandar um abraço à irmã da nossa irmã Nair, que sempre recebe o culto na sua casa. A irmã Nair hoje de manhã estava falando que sempre manda para a sua irmãzinha e a gente tem ela na coluna de oração. E eu já queria mandar um abraço para ela e para todos aqueles que nos assistem também, ou no dia, né, no momento da live, ou depois no YouTube, ou mesmo no Facebook. Então nós queremos agradecer a você que nos ajuda divulgando esse trabalho aqui da nossa igreja. Nós não queremos ganhar nada com esse trabalho, muito pelo contrário, nós queremos que o reino de Deus cresça e que você ouça a mensagem do Evangelho através desse culto realizado aqui em nossa igreja. Então nós queremos agradecer àqueles que divulgam esse culto, porque é a palavra de Deus, é a adoração a Deus, e se chegar a algum coração que precisa aceitar a Cristo como Salvador, o objetivo nosso foi inteiramente cumprido, porque esse é o desejo do nosso coração. Vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja abençoando todos os momentos do nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos agora nesse momento. Cada irmão que está aqui na igreja, Pai, que Tu possa tocar em cada coração, que Tu possa estar usando, Senhor, os irmãos que estarão cantando aqui, que estarão participando do culto, direto ou indiretamente, os irmãos lá do som, que estão transmitindo esse culto. Abençoe aqueles que estão já ouvindo, já estão participando da nossa live. Toma cada um deles em Tuas mãos e, Senhor, já prepara todos os nossos corações para ouvirmos a Tua voz nessa noite, através de tudo que fizermos aqui hoje, nessa casa de oração. Muito obrigado, Pai, por mais esse privilégio de estarmos aqui. Recebe o nosso culto e a nossa adoração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Hoje, em encerramento de missões, nós preparamos uma palavra a respeito do envio de missões também para a igreja, para que nós pudéssemos refletir sobre esse tema. Nesse momento nós vamos estar cantando cantando um hino que fala sobre a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, que é a nossa bandeira, e não poderia ser outro hino a não ser o estandarte da igreja. Então vamos estar agora nos colocando de pé, pedir aos irmãos que estão aqui em nossa igreja para se colocarem de pé. Nós estaremos louvando a Deus com esse hino, o estandarte da igreja, né? O nome do hino é estandarte, mas o estandarte da igreja é o Evangelho pregado de Jesus Cristo. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus,
Ainda de pé, irmãos, só queria ressaltar: pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. E hoje nós estamos cumprindo, o nosso IT através do envio das ofertas de missões e também desse culto dedicado a missões, orando pelos missionários. Nós vamos ter um momento especial de oração por eles. Ainda de pé, irmãos, vamos estar louvando a Deus com mais um cântico, Poder para Salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar nesse momento lendo a nossa coluna de oração, no nosso momento de intercessão. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Oswaldo, o Breno, o Davi, o Bernardo, a Lorena, o Marcelo, a Helena, a Emanuele, a irmã Florentina, que está aqui com a gente, a Sara, a Sandra, o irmão Dirceu, a Aidaci, Nélia, Iraci, nós falamos há pouco, irmã da nossa irmã Nair, né, que vai assistir esse culto, já está assistindo, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa e a irmã Jô. A irmã Jô, ela, hoje pela manhã nós estávamos aqui no almoço de missões e o filho dela me ligou ali do Conde Modesto, do hospital aqui de Maricá, e falou que ela tomou um tombo muito feio na rua, e bateu com o rosto no chão, abriu o supercílio, machucou um pouco o rosto, mas também, infelizmente, fraturou o ombro. Então ela está internada ali no Conde Modesto. Eu até perguntei se poderia fazer uma visita hoje. Ela, pastor, é de 2 em 2 pessoas, está sendo muito limitada aqui a visita, né? Por causa ainda do andaço da Covid, então deve haver alguma restrição. E ele pediu oração, eu orei com ela nesse momento que ele me ligou, nós voltamos no Viva Voz. Ela está esperando uma transferência daqui para o Rio, para operar. Ela vai precisar passar por uma operação. E no momento que ela estava lá no hospital, ela pediu também que orássemos pelo irmão Carlinhos, o seu esposo. Então vamos nos lembrar em nossas orações da irmã Georgina, né? O nome dela, a gente chama de Jô, mas o nome dela é Georgina. Então ela sofreu esse acidente, os irmãos estejam orando pela nossa irmã. Pai, muito obrigado, Pai, porque nós estamos diante do Senhor mais uma vez, certos, Pai, de que estamos entrando no Teu trono de graça. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos derramadas sobre nós, pelas orações respondidas. E agora, mais uma vez, nós queremos te colocar todos os nomes, Pai, que foram citados aqui na nossa coluna de oração, todos os pedidos, Pai, que Tu possas estar aceitando, Senhor, e estando com cada um dos irmãos, Pai. Pai, esteja com o irmão Mazaniel também, que está muito gripado. Tu possa estar curando, Senhor, Teu servo. Abençoe também a irmã Juraci, que hoje pela manhã esteve aqui conosco, mas não estava se sentindo bem, e hoje também não está conosco. Toma a Tua serva em Tuas mãos e Tu possa estar curando ela também. Pai, que Tu possa estar com aquele irmão que está enfrentando alguma dificuldade em casa, e essa dificuldade até não o permitiu de estar no culto hoje, que Tu possas estar com ele, possa estar com esse que está nos assistindo também nesse momento, ou que vai nos assistir, que está precisando de algo em sua vida, que Tu possas estar também sobre esse, derramando a Tua unção. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, né? O pastor, ele pede os irmãos para ficar, mas o pastor também fica, né? Então eu posso pedir aos irmãos, porque eu também estou de pé nesse momento, e o grupo também fica de pé aqui muito tempo comigo. Então um pouquinho que a gente fica para, com mais intensidade, adorar ao nosso Deus. Nós vamos estar louvando a Deus com o cântico, e aquele irmão que tiver seu dízimo e sua oferta, pode estar trazendo agora ao gasofilácio. O cântico que nós vamos entoar agora é um cântico antigo, chamado Carvalho de Justiça. É o que nós somos comparados, né, plantados pelo Senhor. Nós somos comparados a uma árvore, e essa árvore é o carvalho. Nós possamos estar entoando esse cântico com todo fervor. Do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor
forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para quebrar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar ouvindo uma participação especial do nosso irmão Carlinhos, que estará trazendo uma inspiração musical nesse momento. Adorar a Deus neste momento, com alegria, né? Na alma e no coração, para que o Senhor opera mais e mais nas nossas vidas, né?
Nós estamos aqui nesta noite para isso, não é? Não é para nós ficar quietos, nós viemos aqui para adorar o Senhor. Eu vou cantar um hino. Deixa a glória de Deus brilhar. Isso é o mais importante para nós. Deixar a glória de Deus brilhar em nossa vida, em nosso caminhar, em nosso coração. O Senhor tem que estar brilhando na nossa vida, né? Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava da glória de Deus. Não é isso? Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos que ajudaram a cantar, pode cantar também, né? Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no fim do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falou. Mas não desceu do monte e não sabia que seu rosto brilhava. Brilhar, o seu rosto brilhar. Foi lá no fim do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés. Desceu do monte e não sabia que seu rosto brilhava. Brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Foi lá no fim do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. A palavra de Deus está cumprindo, está trazendo alegria e fervor. Jesus Cristo já está distribuindo o fogo santo e o poder consolador. A palavra de Deus está cumprindo, está trazendo alegria e fervor. E Jesus Cristo já está distribuindo o fogo santo e o poder consolador. Vai ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido com o poder de Deus. Mas ficar em Jerusalém. O povo santo está queimando a iniquidade e as igrejas estão querendo se unir e já estão compreendendo a verdade, que o crente orando faz fogo do céu cair. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, porque Jesus é que faz alegria para a gente estar louvando a Ele, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, hoje quem estaria fazendo término da campanha de missões é a nossa irmã Joracia, mas hoje, ela pela manhã, ela falou: pastor, não vou poder estar à noite, eu não estou bem, e isso daí pode ser perigoso até para os irmãos, e a gente entendeu muito bem a situação. E hoje nós vamos estar finalizando tudo depois do culto. Nós ainda temos ali o mocotó para ser vendido. Os irmãos que quiserem fazer uma marmitinha e levar, pode fazer.
Esse mocotó, ele pode ser aí congelado, né, se sobrar alguma coisa, e a gente vai estar desfrutando ainda durante um período esse prato que ficou maravilhoso. E a gente quer agradecer aqui de público ao nosso irmão Marcos por tanta dedicação aí, Érica também junto com ele ali, juntinho, Sofia também estava junto ali, pelo menos dando uma força, né, espiritual ali, orando pelo pai e pela mãe na hora de fazer ali o mocotó. E a gente teve aqui irmãos trabalhando, nós tivemos na quinta-feira junto com uma equipe, aí sábado veio uma outra equipe também. Nós não vamos divulgar o nome desses irmãos, mas eles também deram uma força muito grande. Quando a gente chega no final de algo, a gente soma todas as ajudas que tivemos. E nós tivemos aqui vários irmãos trabalhando, fazendo algo para venda de missões, e todo esse dinheiro vai ser revertido para missões. E o tema de missões, os irmãos se lembram? Alguns se lembraram, eu acho que muita gente se lembrou. Viva a compaixão. Vamos falar todos juntos? Viva a compaixão. E a gente precisa ter compaixão mesmo, porque a gente tem visto tantas pessoas passando fome, tantas pessoas que perderam seus empregos no período de pandemia, agora tem uma recuperação aí gradual da economia, então esse período ainda vai durar um pouquinho. Então, que a gente possa estar ajudando aqueles países que foram mais afetados. Olhando para missões mundiais, a gente tem que olhar para o mundo. Então, nós estamos ajudando outros países com a nossa oferta. E o tema, a divisa é: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Esse é o tema de missões. Então nós vamos estar fechando hoje, né, o tema de missões, e vamos estar partindo para outras atividades importantes. Lembrando, os irmãos, que algumas atividades já estão voltando na nossa igreja. O nosso culto de ar livre, nós vamos começar ele a partir desse final do mês agora. Nós já vamos voltar a essas atividades e estamos já vislumbrando voltar a outras atividades também, como o culto nos lares, que era algo tão prazeroso da nossa igreja, estarmos juntos. Já teve irmão que já me pediu: pastor, quero o primeiro culto no lar na minha casa, né? Então uma luta danada, porque foi outros irmãos também que pediram, né? Mas teve um que pediu já há muito tempo, e, né, a gente vê aí a animação dos irmãos nesse projeto, que é um projeto de Deus, nós cremos nisso. Nesse momento nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus, e nós vamos estar meditando no tema enviados pelo Senhor. E foi algo no ministério de Jesus Cristo que aconteceu, 2 envios, né? O primeiro dos seus apóstolos, que foram enviados, o grupo de 12 foi enviados a pregar, e agora, na reflexão, nós vamos refletir sobre os 70, na realidade, 72 que foram enviados para pregar a palavra de Deus. E nós vamos estar lendo no texto de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24. E nós vamos estar fazendo essa reflexão expositiva, da mesma forma que nós fazemos na quarta-feira, vendo cada detalhe desse envio e como é importante nós aprendermos aqui com a experiência desses homens também e aplicarmos na nossa vida e vermos o quanto também lá no campo missionário, os missionários, o que eles enfrentam. Mais ou menos parecido com aquilo que esses homens enfrentaram ali no campo missionário na época de Jesus Cristo. Diz assim, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 1: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Quando
foi enviado o primeiro grupo de 12, eles ficaram ali nos limites de Israel. Esses 72 já ultrapassaram a fronteira de Samaria, entraram em alguns territórios gentios, e Jesus ia passar por esses territórios, e ali Jesus já deixa algo interessante para que nós pudéssemos aprender. Ele manda de 2 em 2. É uma coisa assim que desapercebidamente a gente não entende, mas é bom refletir. Por que de 2 em 2? Porque era importante ter a companhia de alguém nessa missão. Nós não podemos agir sozinhos na pregação do Evangelho, nós precisamos estar juntos. Tá? A pregação do Evangelho não é uma peculiaridade de um só irmão, mas sim de toda a igreja ou de uma equipe, para que o outro possa estar dando apoio nesse trabalho. Eu me lembro certa vez que nós estávamos fazendo esse trabalho numa congregação onde eu pastoreei, e eu enviei de 2 em 2 um grupo e um irmão que era de uma outra igreja que estava comigo. Eu fui entregar um folheto e falar do Evangelho de Jesus Cristo, e quando entreguei o folheto a uma pessoa, aquela pessoa, ela disse um não, mas um não que parecia que ia me agredir, chegou a me ameaçar naquela hora de dizer não, e eu pedi desculpa e continuei seguindo. E aquele irmão ficou chocado com aquela situação, ele falou assim: meu Deus, o que foi aquilo? Eu falei assim: ué, mas você não sabia que isso faz parte da pregação do Evangelho, não? Aquilo não me assustou, nem me surpreendeu, porque é algo que foi pouco, perto daquilo que os missionários enfrentam aí no mundo. Olha quantos missionários têm as suas famílias aí que são encerradas em prisões, quantos missionários são presos nas cadeias, mas antes eles passam por um período de tortura para negar até a sua fé. Nós ouvimos relatos dos campos missionários, de missionários que sofrem muito no campo missionário. Então isso não é nada. Então se nós formos sofrer alguma coisa, se estivermos juntos, um pode dar apoio ao outro, isso é importante. Então Jesus, ele manda de 2 em 2 aos lugares para onde ele estava prestes a ir. Então esses homens que foram enviados, eles foram como uma espécie de embaixadores de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo passar por aqueles lugares, os seus embaixadores iriam na frente anunciando o seu evangelho. No versículo 2 diz assim: ele disse, a colheita é grande. Aqui ele usa um campo já que está germinado, que existe naquele momento a plantação já está ali presente. A colheita é grande. Irmãos, a obra do Senhor, ela é muito grande. Nós temos que lembrar disso. O trabalho na obra do Senhor, ele é muito grande. E nós temos que ter o quê? Trabalhadores. O texto diz, mas os trabalhadores são poucos. Na obra do Senhor nós precisamos de trabalhadores. Quando o trabalho é dividido, o trabalho ele é feito de maneira muito mais rápida, muito mais fácil e com mais qualidade. Não é verdade? Se tivermos cada um numa posição, trabalhando ali, colaborando, com certeza aquilo dali vai ficar muito melhor, muito mais rápido, muito mais fácil o trabalho. E na obra do Senhor também é da mesma forma. Quando há alguma atividade evangelística, nós precisamos de trabalhadores na obra do Senhor. Certa vez, um irmão veio me perguntar, pastor, por que as outras igrejas, nessa obra que a gente faz nessa praça, as outras igrejas que nós convidamos, eles pararam de estar conosco?
Alguém me perguntou, por que eles não continuaram no evangelismo na praça como nós ainda fazemos? Ainda estávamos com essa atividade antes da pandemia. Eu falei, olha, meu irmão, a única explicação que eu tenho é, Deus me deu uma visão para eu levar o meu rebanho. Eu entendi que essa visão, ela era uma visão maior. Por quê? Que a obra deve ser feita por todas as igrejas, a obra de evangelismo. E quem ficou com a parte pior, a parte que era a parte do trabalho, né? A parte do preparar as caixas de som, né? Foi a nossa igreja. E nós demos a oportunidade de outras igrejas participarem. E, de repente, uma a uma foi saindo do trabalho. Só ficou a nossa. Aí eu falei, bom, a visão foi minha, de líder espiritual dessa igreja, para conduzir a igreja nesse trabalho. Irmãos, a gente não pode deixar de fazer a obra de evangelização. Ela é a razão principal da igreja. Quando nós abandonamos isso, quando nós abandonamos os campos missionários, quando nós abandonamos essa visão de evangelho, essa visão global, vamos dizer assim, que evangelho ele não pode ser visto para evangelizar, para que as pessoas elas aceitem a Cristo, por exemplo, e fiquem dentro da nossa igreja. Não. A pregação do evangelho é que, para que aquela pessoa que aceite a Cristo como Salvador, ela vá para uma igreja que anuncie o evangelho de Jesus Cristo. Igrejas evangelísticas. Ele pode ir para uma presbiteriana, para o Calvário, para a Assembleia de Deus, para tantas outras igrejas sérias que existem aí, que pregam o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, fazer a obra do evangelho. Para onde essas pessoas vão para seguir a sua vida cristã, pouco importa. Nós não estamos pregando o evangelho exclusivista, que é para a nossa igreja. Olha, nós não poderíamos pregar o exclusivismo da nossa igreja como a única igreja que salva, a igreja batista. Isso seria até uma blasfêmia, seria até uma espécie de igreja que prega uma seita, no qual ela é exclusivista. E nós não entendemos que somos a igreja que detém toda a verdade do evangelho. Só vai ir para o céu quem é membro de uma igreja batista. Claro que nós não pensamos assim. Seria um erro muito grande, porque denominação não salva. É claro que realizamos um trabalho que é voltado para toda a pregação batista, né? E toda a liturgia é voltada para a liturgia batista, mas o evangelho ele precisa ser pregado para que as pessoas sejam salvas, apenas dessa forma. Mas os trabalhadores são poucas pessoas se dedicam à obra do Senhor. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Olha, nós precisamos de irmãos que se despertem para a obra missionária, para o evangelismo. Irmãos, Deus nos chamou para o ID, para a comissão. Para isso que Deus nos chamou. Para que nós nos integremos na obra do Senhor. Não é apenas vir à igreja, é participar da obra do Senhor, é trabalhar na obra do Senhor. Deus chamou você para ser um trabalhador. Deus me chamou para ser um trabalhador. Eu preciso entender isso. Aí ele continua dizendo: vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Olha qual a recomendação de Jesus Cristo. Vocês são cordeiros, vocês são frágeis. E vão encontrar lá adversários que vão rasgar as carnes de vocês, que vão tentar destruir, adversários que são lobos, perto de cordeiros que são frágeis. Essa é a missão do evangelho, porque realmente a gente pode ver aí que vários irmãos são martirizados no campo missionário, são mortos, degolados. Quantas vezes a gente vê vídeos
de cristãos que são degolados, melhor dizendo, em países muçulmanos, por exemplo. Eles são radicais com relação a isso. Eles são degolados mesmo na frente das outras pessoas para servirem de exemplo. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, e não saúdam ninguém pelo caminho. E o que significa isso que Jesus estava orientando os seus discípulos? Eles deveriam ser carrancudos, que eles deveriam não ter educação, né, na pregação do Evangelho, não falar com ninguém. Não. Jesus Cristo estava falando para eles da urgência. Você não pode levar muita coisa, porque essa pregação do Evangelho é urgente. Olha, nós entendemos a urgência do Evangelho. Nós entendemos o quanto urgente é nós pregarmos o Evangelho. Por quê? Porque eu vejo que o tempo está acabando. A hora está chegando. Jesus Cristo está para voltar. Eu nunca vi tantos sinais no meu tempo de vida, irmãos. Eu nunca vi tantos sinais na história da humanidade. Não é verdade? São muitos sinais de que a Bíblia está se cumprindo, que a palavra de Deus está se cumprindo e que a volta de Jesus é iminente. Jesus Cristo vai voltar e a volta é iminente, está perto. E olha, ela se aproximou muito rápido de muitas pessoas nesse momento de pandemia. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas partiram para a eternidade. Eu estava lá no trabalho esses dias e eu conversando com uma pessoa, falou assim, olha, ela é crente em Cristo Jesus, ela está tão triste porque o marido dela partiu para a eternidade. Quando eu olhei para a menina, era uma menina nova. Eu falei, seu esposo também devia ser novo. Ela era novo. Tinha alguma doença? Não tinha doença nenhuma, mas essa pandemia veio e a Covid-19 pegou nele e ele não aguentou, não suportou. E às vezes a gente acha, né, que, não, mas fulano já era doente. Não, não teve isso nesse momento da história. Pessoas com saúde foram contaminadas e vieram a falecer. E olha, irmãos, ainda vão vir coisas piores. Não é verdade? Os irmãos entendem dessa forma, não entendem? Vão vir coisas piores. Sinais mais claros ainda. E os irmãos acham que pelos sinais as pessoas vão se converter? Não vão não, irmãos. Os sinais não convertem as pessoas, não. Quer ver um exemplo? Como os sinais não vão converter as pessoas? Qual foi o povo que viu mais sinal durante a sua vida, vamos dizer assim, aqui nesse mundo? O povo judeu, os israelitas. Olha, quando nós olhamos para a história do povo judeu, aquele povo que estava indo ali pelo deserto, eles viram pragas acontecendo na frente deles, acontecendo com os egípcios. Depois eles saíram dali, atravessaram um mar que se abriu em duas partes. Eles viam que durante o dia uma nuvem cobrindo eles e à noite uma coluna de fogo guiando eles. Eles recebiam o maná vindo dos céus. Tem mais sinais do que esses, irmãos. E aí o que aconteceu com esse povo? Era um povo incrédulo. Era um povo que não cria na palavra de Deus, não cria em Deus, melhor dizendo. E nós temos que entender o que a palavra de Deus diz. Nós temos que pregar. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos converter alguém, é na pregação do Evangelho, é na obra do Senhor. Então, e é uma obra para ser feita urgente. Não levem nada, não saúdem ninguém. Quando entrarem numa cidade, digam primeiro, paz a esta casa. Olha o que acontecia naquele momento da pregação do Evangelho. Aqueles homens que iriam pregar o Evangelho, eles tinham uma paz de Deus para declarar
sobre a vida daquelas pessoas. Irmãos, pregando o Evangelho, nós somos arautos da paz. Nós somos embaixadores da paz. Nós levamos a paz para as pessoas. Olha que oportunidade nós temos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. A paz está sendo pregada em todo o mundo. Nós estamos colaborando com missões mundiais e estamos permitindo que a paz chegue através da pregação do Evangelho a todo esse mundo. Mas também, Jesus Cristo, ele continua falando, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade, forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo. Irmãos, nós temos que anunciar o reino de Deus às pessoas, e essa é a pregação do Evangelho. E naquele momento ali, a gente vê que a pregação do Evangelho, ela é uma pregação que traz a paz. E aquela pessoa que recebe a paz, ela recebe o reino de Deus em sua vida. Mas, também quando chega no versículo 10 e 11, ele diz assim: mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Sempre que nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação está disponível. O reino de Deus está à disposição, está perto dos corações, mas o juízo está próximo também, não é verdade? Aquele que rejeita, ele ao invés de receber a paz, ao invés de receber o reino de Deus em sua vida, ele recebe o quê? O juízo, pela sua própria rejeição. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Por quê? Quando Ló estava em Sodoma, eles entendem que Ló, ele naquele lugar, ele também falava de Deus àquelas pessoas, porque ele era um homem de Deus ali dentro de Sodoma. Aquelas pessoas não ouviram ali as coisas que faziam de errado, mas ali era pregada a palavra de Deus naquela cidade através da vida de Ló. Aí ele diz assim: ai de vocês Corazim, ai de vocês Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês ou fossem feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestidos de saco e cobrindo-se de cinzas. Qual eram essas cidades? Corazim e Betsaida. Elas ficavam perto do mar da Galileia, aonde o ministério de Jesus era realizado. Ali Jesus operava sinais e maravilhas, pregava o evangelho dele. E nesses lugares, as pessoas o rejeitaram. Nesses lugares, não houve fé nessas pessoas, as pessoas não creram. E eram de domínio judaico, aquela região, melhor dizendo. Aí ele cita duas cidades, Tiro e Sidom, que são o quê? Cidades gentílicas. Cidades onde o predomínio era a adoração a outros deuses. Ali no próprio arraial de Israel, não se desenvolveu a fé em Jesus Cristo.
Mas ele fala, olha, se fosse pregado em outros lugares, pessoas se convertiam. Sabe, irmãos, e isso acontece também com muitas pessoas que têm parentes dentro de casa que não são crentes em Cristo Jesus. O esposo ou a esposa dão um testemunho do Evangelho, falam da palavra de Deus. Ele vai nos cultos, ele participa dos cultos, mas ele não toma uma decisão ao lado de Jesus Cristo. É uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente da dele. É uma pessoa que às vezes está no mundo das drogas, que já está tomada pela bebida, já é escravo da bebida, dos vícios, faz tudo de errado na vida dele, vamos dizer assim. Vem a palavra de Deus e fala ao seu coração, e ele se quebranta. Olha, acontece isso em muitas famílias. As pessoas, os crentes dão ali o seu testemunho dentro da sua casa, mas as pessoas não creem em Jesus como seu Salvador. Mas é algo para que nós desanimemos? Não, vamos continuar dando exemplo dentro de casa, santificando a nossa casa. Paulo, ele diz que a esposa crente santifica a sua casa. Por que santifica? Porque ela, mesmo que ela não possa abrir a sua boca e falar do Evangelho de Jesus Cristo para o seu esposo, porque alguns esposos ou esposas, elas não toleram nem a pregação do Evangelho. Mas o exemplo dessas esposas prega o Evangelho para essas pessoas. E elas estão sendo santificadas com a vida de santificação de seus esposos e suas esposas crentes. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Cafarnaum era outra cidade. Então, em Cafarnaum, então, Jesus Cristo, ele passava o maior tempo de sua vida fazendo ali o seu ministério. Em Cafarnaum também haviam muitos descrentes. Continua ele dizendo, aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Jesus Cristo está falando, olha, estão rejeitando a vocês, estão me rejeitando. Aqueles que estão me rejeitando, estão rejeitando a Deus. Lembra que no início eu falei que eles eram os embaixadores naquele momento, de irem ali anunciando? Eles já estavam, e quando você rejeitava o pronunciamento de um embaixador, quando você não aceitava aquele embaixador de uma maneira correta, como se estivesse aceitando o próprio príncipe ou o rei que representava aquele embaixador, ele estava rejeitando o próprio rei, o próprio príncipe, que ele era o representante do príncipe e do rei. E Jesus Cristo deixa claro isso para aqueles homens. Então, irmão, se você fala de Jesus Cristo, fala do amor de Cristo para as pessoas, e você é rejeitado, nesse momento as pessoas não estão rejeitando você não, estão rejeitando o próprio Deus. Sabe que teve um homem de Deus que ele se sentiu rejeitado, e Deus falou assim para ele assim, não estão rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Quem foi essa pessoa mesmo? Foi um dos maiores líderes de Israel. Para mim foi acho que até o maior, se bobear, para mim, no meu conceito, Samuel. Quando o povo pede um rei, né? Chega para ele e fala assim, nós queremos um rei. Aí ele chega com um questionamento para Deus, Senhor, esse povo está me rejeitando. Samuel, esse povo não está te rejeitando não, esse povo está rejeitando a mim. A mim. Eu que sou o rei teocrático dessa nação, eu que estou sendo rejeitado. Eles querem um rei no terreno, eles têm um rei, está aqui, que sou eu, sou Deus. Eles estão me rejeitando. Então, quando
a mensagem do evangelho é rejeitada, não é o pregador que está sendo rejeitado, não, irmãos. É Deus que está sendo rejeitado. Então, várias pessoas vão estar rejeitando os pregadores, mas se não derem ouvidos, eles estão rejeitando o próprio Deus. Aí no versículo 17 diz: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha como é que essa questão de você ter autoridade sobre os demônios é algo já antigo, né? As pessoas acham que a demonstração de poder é você o quê? Você expulsar demônios em nome de Jesus. E isso não é o principal no reino de Deus. E a gente vê que muitas igrejas, elas são tidas como igrejas de grande poder, porque em seus cultos há ali um momento em que as pessoas se submetem ali a uma libertação espiritual, e aqueles homens que estão ali na frente começam a brincar até com os demônios. Você tem uma piada ali, tem alguma coisa que eu fico pensando assim: meu Deus, o que é isso? Isso é um espetáculo? Isso virou um espetáculo? E é o que parece. Faça isso e submete aquele demônio a fazer várias brincadeiras. É aquilo mesmo que o demônio quer, se for um demônio mesmo. Por quê? Ele quer tirar a atenção daquilo que é mais importante. Jesus Cristo pega aqueles discípulos e fala: os demônios se submeteram a vocês? Tá bom. Ele respondeu: eu ouvi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu estava vendo que os estudiosos entendem que Jesus Cristo realmente, ele entendeu que naquele momento em que os discípulos, eles iam e expulsavam o demônio de alguém, uma alma era liberta, então um demônio caía naquele momento. E uma alma era liberta do poder de Satanás. Eu lhes dei autoridade para pisar em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, aí ele para com essa questão aí. O mais importante, esse contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. E isso é o mais importante. E o que significa isso? A salvação. Alegrem-se na salvação de vocês. Que a autoridade que vocês terão contra aqueles que farão mal a vocês, a autoridade do poder sobre o inimigo, sobre a oração e você vê alguém sendo curado. Pessoas já experimentaram isso, oraram por pessoas e depois aquelas pessoas foram curadas. Deus usou aquela pessoa na sua instrumentalidade e essas pessoas foram curadas. Mas o mais importante é isso, a cura. O poder de um crente orando? Não. O mais importante, que traz mais alegria ao coração do homem, deve ser a alegria da salvação. Uma pessoa sendo salva, uma pessoa que aceita a Cristo como Salvador, é o único momento em que os céus se alegram. Não é verdade? Para pensar. Vê se não é. É a parábola ali quando a ovelha, a gente vê a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho quando volta. Haverá alegria nos céus. Os anjos se alegram no céu quando uma alma arrependida ela volta ao Senhor. Ali haverá alegria nos céus. E Jesus Cristo, ele direciona aquilo que é mais importante. Aí ele continua dizendo: naquela hora Jesus, exaltando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e os revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o
Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem os filhos quer revelar. Aí Jesus ele fala da simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho alcança não aquelas pessoas que se consideram mais sábias. Não foram os rabinos que estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo, não foram os escribas, os fariseus, não foram os sacerdotes que estavam pregando o Evangelho, mas pessoas incultas, pescadores, estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo, pessoas simples, que surpreenderam até o Sinédrio. Quando eles estavam diante do Sinédrio sendo acusados, aqueles homens começaram a falar, e eles se surpreenderam com toda a sabedoria que saía dos lábios daqueles homens, e eles entenderam que esses homens eram discípulos de Jesus, por isso que eles tinham uma sabedoria tal. Irmãos, eu já vi pessoas dentro da igreja com pouca cultura, mas abrindo seus lábios com grande sabedoria. Quantos aqui já experimentaram isso? Pessoas que caladas, né, com pouco entendimento, mas quando abriam a sua boca, Deus falava através dos lábios desses homens. Quantas vezes a gente ouviu falar de pessoas que foram usadas assim, humildes, aonde Deus usou a humildade daquela pessoa para proclamar o seu reino. Então, ele se voltou para os discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha o privilégio desses homens que estavam com Jesus, olha o privilégio que nós temos. Isaías não teve esse privilégio, Elias não teve esse privilégio, grandes profetas de Deus não tiveram esse privilégio, grandes reis na Bíblia, Davi não teve esse privilégio, ele profetizou que alguns teriam, e hoje nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, de recebermos tudo isso que é a promessa de Deus, para que nós façamos a sua obra. Ontem eu estava conversando com o pastor Declair, e a gente estava conversando sobre a capacidade que Deus dá na sua obra. Olha, não se ache incapaz de realizar a obra do Senhor. Não se ache incapaz. Se você se achar incapaz de fazer a obra do Senhor e você pensar assim, não, eu não consigo fazer, eu não vou fazer porque eu não posso. Incapaz assim, tá? Dessa forma. Porque nós devemos nos achar realmente incapazes, mas submissos à capacidade de Deus. Isso daí é algo que alguns profetas declararam isso. Eu vou citar dois. Um deles foi quem? Moisés. Moisés, ele não se achou em condições. Quando Deus o chamou para aquela missão de libertar o povo, ele falou assim: Senhor, eu não tenho condição, eu tenho a língua pesada, eu não tenho condição. E quando a gente olha para Moisés, quem teria mais condição de levar o seu povo, conduzir o seu povo? Moisés. Ele fez 40 anos de preparo dentro do Egito, da maior faculdade de sua época. Sabe uma coisa interessante em Moisés? Moisés, ele foi capacitado para estar à frente do povo. Ele podia ter usado uma característica que lhe era peculiar quando ele estava lá no Egito. A história extra-bíblica conta que Moisés, ele era um príncipe guerreiro. Ele saía em batalhas pelo Egito. Ele pegou em armas indo no caminho no deserto? Em nenhuma vez. Ele agiu como general em algum momento da história? Teve uma vez que ele subiu ao monte, levantou as suas mãos, enquanto a sua mão estava levantada,
o Israel prevalecia. Quando as mãos descia, Israel perdia. A única vez que ele usou ali a sua força de general foi um general espiritual. Vamos dizer assim. Ele não foi usado com aquela característica, foi usado com outras características. E a gente vê também Jeremias, ele falando: Senhor, eu sou novo. Senhor, não diga que você é novo. E aquilo que você falar é aquilo que eu te mandar dizer. E as pessoas não vão resistir àquilo que você estiver proclamando. Então, não se ache incapaz de fazer a obra do Senhor, porque você foi chamado para fazer a obra. Você foi chamado para trabalhar. E nós temos que proclamar a mensagem do Evangelho, assim como esses homens foram convocados a proclamar. A cada um de nós é dada essa comissão. E nós abracemos essa responsabilidade que está sobre nós, sobre cada um crente. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Logo depois nós estaremos encerrando o culto dessa noite. E convidando mais uma vez aqueles irmãos que quiserem ficar depois do culto, jantando lá. Eu vou ficar um pouquinho lá, vai ser uma oportunidade de estar com os irmãos que vão ficar aí, né? Então é um privilégio estar ali em comunhão com os irmãos. E na quarta-feira, o nosso culto do estudo bíblico, da oração e também da comunhão. E depois, quando nós estivermos encerrando o culto, a Cristina quer dar uma palavra à igreja, né? Depois que encerrarmos aqui a nossa transmissão. Então os irmãos não vão embora não, que ela precisa dar uma palavra importante aí para um evento que nós iremos realizar aqui em nossa igreja. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvar ao nosso Deus com o cântico Egito. Como entender, foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar. Oh, Yahvé, Deus é e a vitória conquistou, aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou, aleluia.
e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é
seja Deus. Nós vamos estar impetrando a bênção apostólica. Vou pedir os irmãos se sentarem um pouquinho. Cristina vai dar um recado e eu já vou estar esperando os irmãos ali à porta. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.